Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nessa quarta-feira para estudarmos juntos o hipertexto. Bom, como é que vocês estão? O que é que vocês estão achando, na verdade, da lição dessa semana? Essa lição, nossa, tá sendo bem interessante, né? Pegando em um ponto que muitas vezes a gente não quer discutir ou quer deixar pra lá, mas que chegou a hora da gente falar bastante sobre ele. E no hipertexto de hoje, a gente vai ver um pouco sobre predestinação, sobre Deus conhecer o futuro, um bocadinho de coisa aí, né? Mas é um tema bem legal. E é isso. Vamos pra vinheta. O hipertexto de hoje, de quarta-feira, 6 de agosto, tá? Diz assim: como é difícil lidar com o livre-arbítrio. Realmente, é muito difícil a gente saber, né, como ser humano, lidar com o livre-arbítrio. Foi um presente que Deus nos deu e a gente tem que saber usar ele. Deixa aí nos comentários o que você acha do livre-arbítrio e como você usa ele. Se você acha que você sabe lidar com ele, se não, deixa aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. Mal o entendemos e na maioria das vezes, ao usarmos dele, que deveria ser um benefício, acabamos nos atrapalhando nas escolhas e caindo em armadilhas. Isso é muito verdade, tá, gente? Porque como falar aqui, né? A gente não entende e na maioria das vezes que a gente vai usufruir desse nosso livre-arbítrio que a gente tem, que deveria ser um benefício nosso, um benefício próprio, a gente acaba nos atrapalhando nessas escolhas que a gente pode fazer, né? A gente tem que escolher se vai ou não fazer. E o livre-arbítrio tem questão de tudo, né? Deus nos deu isso para que a gente pudesse escolher sobre tudo, falar sobre tudo. E aí, a gente não sabendo utilizar ele, a gente vai acabar tropeçando, caindo em armadilhas que o inimigo coloca, ou às vezes a gente mesmo entra porque fez uma escolha errada, né? Utilizou de maneira errada, né, o livre-arbítrio. E um ponto um pouco, acho que complexo dentro da vida cristã, que a gente sabe o que é, para que é, só que a gente não sabe usar direito. Acho que é isso. E aí a lição continua dizendo assim: como entender o agir de Deus, o chamado para fazer sua vontade e não a nossa, e ainda assim estar sob a liberdade de escolha. Como é que a gente faz para a gente entender o agir de Deus, o chamado que Ele nos faz para a gente fazer a vontade dEle e não a nossa, e ainda assim estar sob a liberdade de escolha? É uma pergunta complexa. Então essa também eu queria que você deixasse aí nos comentários, tá? Não esquece de comentar, a gente sempre pede pra você fazer um comentário, dizer o que você acha, vocês quase nunca comentam. Então, nesse hipertexto de hoje, comenta aí, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Vamos interagir, vamos criar aí essa conexão, né, entre a gente e vocês. E comenta muito aí. Como viver a liberdade dentro da vontade de Deus? Como é que a gente vive uma liberdade, só que dentro da vontade de Deus? Como é que você acha que é isso? E agora eu vou dar as minhas respostas sobre as perguntas. A primeira pergunta, né, é como entender o agir de Deus, o chamado para fazer sua vontade e não a nossa, e ainda assim estar sob a liberdade de escolha. Eu vou falar sobre a minha opinião, tá? A opinião de Lia sobre esse tema. Se você tem uma opinião diferente, como eu falei, deixa aí nos comentários o que é que você acha e qual a sua resposta sobre essa pergunta. Eu acredito que para mim entender o agir de Deus, entender qual é a vontade dele para mim, só que mesmo assim eu ter a liberdade de escolher, eu falar com ele. Então eu vou orar a Deus, vou perguntar: Senhor, o que tu queres para minha vida? E aí, de alguma maneira, o Senhor vai me responder, porque a gente sabe quando Deus nos responde. E aí eu vou poder escolher se eu quero aquele caminho ou se eu não quero. E Deus vai me mostrar isso. Não é que eu vou, Deus, eu quero tal coisa. Aí eu vou abrir a Bíblia aqui, o versículo que cair, eu vou fazer o que tá aqui. Não é isso. Deus vai me responder de uma maneira clara e racional. Ele, na palavra, ele diz, né, que ele quer um culto racional. Então, eu vou perguntar e vou falar de uma maneira racional, e Deus vai me responder de uma maneira racional também sobre aquilo. Ele vai me responder da maneira mais clara possível. Então ele vai esclarecer isso pra mim. Então eu acho que na oração
em oração, conversando com Ele e explicando os meus pontos, entendendo os pontos de Deus, a gente consegue entrar nesse consenso e eu vou fazer a vontade dele, entendeu? O agir dele pra mim, só que aí eu também vou ter o poder de escolher se eu quero aquilo ou não. Então você vai estar utilizando a sua liberdade, mas também você vai estar entendendo o agir de Deus e o que é que Ele quer pra sua vida. Então você vai poder escolher, entendeu? Não sei se ficou claro, mas a minha opinião é essa. A segunda pergunta que tem, né, é como viver a liberdade dentro da vontade de Deus. Então eu vou viver a liberdade, eu vou ter uma liberdade dentro da vontade de Deus, fazendo o que Ele já disse que Ele quer que eu, como ser humano, como criatura dele, Ele já me explicou o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim. Então eu vou viver a minha liberdade dentro daquilo que Deus já estipulou para minha vida. Ele quer que eu seja salva, então eu sei que Deus quer a minha salvação, que Ele quer que eu vá morar com Ele. Então se Ele quer que eu vá morar com Ele, eu tenho o poder de escolher entre aceitar aquilo que Ele quer para mim ou buscar a minha própria, a minha escolha de ser ou não ou sim. Então eu vou viver a minha vida baseada na escolha que eu fiz, se eu quero viver com Ele ou não. Então eu vou viver essa liberdade livre para escolher o que eu quero. Só que aí, se eu escolher sim, eu vou viver com base, né, nessa escolha que eu fiz. Então eu escolhi viver com Deus, então eu sei as regras que ele tem, que Ele colocou, o que Ele quer pra minha vida, como Ele quer que eu viva. Então eu vou viver aquilo, só que eu escolhi viver aquilo. E mesmo assim, dentro dessas escolhas que eu fiz, que dentro dessas regras que Ele colocou também, eu também tenho o poder de escolher algumas coisas, né? Escolher, tá? E aí, se eu escolher não, então eu vou viver a minha liberdade de acordo com aquilo que eu também escolhi pra minha vida. E se eu não quero viver com Deus, então eu vou viver a vida da maneira que eu achar melhor, tomando as minhas próprias escolhas, não que como sim eu não tenha essa opção de escolher as minhas próprias escolhas. Você tem, entendeu? Você tem. E não também. Então, eu não sei se ficou claro também essa minha resposta, porque às vezes eu me embolo na resposta, mas é isso. Eu vou viver a minha liberdade de escolha, entendendo que Deus quer algo pra minha vida. Então, eu vou poder escolher sim ou não. Então, eu acho que é basicamente isso. A liberdade de escolha, embora controversa para muitos estudiosos, continua sendo a maior prova de respeito divino às suas criaturas. Na dúvida em não saber como viver com algo tão poderoso em nossas mãos, que tal entregar o livre-arbítrio a Deus e deixar o Espírito Santo nos guiar? Então essa é uma pergunta que você pode responder aí no seu íntimo, né? Na dúvida, se você tem dúvida do que fazer com o seu livre-arbítrio, com o seu poder de escolha, por que você não deixa que o Espírito Santo lhe guie? Ele não vai tomar as escolhas por você, mas ele pode lhe guiar, lhe instruir no melhor caminho, na melhor escolha que você pode tomar sobre vários assuntos da sua vida, tá? Dos mais variados possíveis. Então, é uma pergunta, por que você não deixa, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo lhe guiar, né? Então, você pode escolher, é o livre-arbítrio, você pode escolher ou não, tá? Como os seguintes textos nos ajudam a compreender melhor o que a Bíblia ensina sobre a predestinação e o endurecimento do coração do faraó. Então a gente vai agora entrar um pouquinho nesse tema, né, novamente do coração, endurecimento do coração do faraó e sobre predestinação também. Então, o primeiro pergunta, né, Deus conhece o futuro. Para essa, né, tem três textos bíblicos. E aí eu escolhi João 13, 18 ao 30, pra gente entender um pouco mais nisso, né? Sobre Deus conhecer o futuro. João, tá? Abre aí na sua Bíblia. João, capítulo 13. Abrindo 10 aqui. Fazer um pouquinho pra frente. Capítulo 13. Pronto. Abriu o capítulo 13, versículo 18 a 30. Então a gente vai ler ele por completo. Capítulo 13, versículo 18 ao 30. 18... Eita, assim, ó. Achei. Diz assim: Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Jesus estava falando, né? Eu não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar.
Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Para não ficar tão extenso, né, eu falei pra gente ler ele todo, eu vou pular aqui pro finalzinho, o 26, vamos pular pro 26. Jesus respondeu, é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido um pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Então, nessa primeira pergunta, né, Deus conhece o futuro, né, a gente entendeu um pouco sobre isso. Eu decidi pegar esse exemplo de João porque, muitas pessoas acreditam, eu já vi, pessoas que não entendem, né, como que aconteceu tudo isso, acreditam que Jesus, ele não sabia que Judas era quem era o traidor. Muitas pessoas fazem sátiras disso e tudo mais, né? E muitas pessoas acreditam, né, que Jesus não sabiam que Judas era o traidor, que era ele que ia trair, só que aqui em João 13, 18 a 30, fica muito claro que Jesus já sabia disso, já sabia que Judas seria o traidor. Ah, mas e se Jesus poderia ter feito alguma coisa para Judas não ter traído ele, para não sei o quê? Gente, livre-arbítrio. Judas, ele conhecia Jesus, ele passou quase 3 anos convivendo com Jesus, ele sabia quem Jesus era e ele tomou a escolha, o poder de decisão, usufruiu do livre-arbítrio dele para fazer o que fez. Então, Jesus poderia sim ter intervido, só que ele estaria fazendo algo que seria contrário àquilo que ele, como Senhor, Deus e Criador, já tinha feito, que ele deu de presente para nós, criaturas, o livre-arbítrio. Então ele estaria tirando isso de Judas. Ele instruiu Judas até onde ele pôde, mas Judas não quis. Ele continuou seguindo aquele plano que ele já tinha traçado para a vida dele. Se você quer entender um pouco mais, lê bem, pausadamente, estudando bastante sobre isso, que você vai compreender mais. Aqui a gente tá só fazendo uma recapitulação, um resumo, tá? Então depois você lê com calma, que você vai entender parte por parte como tudo aconteceu. Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer muito tempo antes. Então ele falou isso com antecedência, até para que os discípulos também soubessem, né, que o que ele estava falando ia acontecer. Não deixou claro, detalhado, mas ele falou, ó, alguém vai me trair, alguém vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu tô falando isso para vocês com antecedência, para que vocês saibam que eu sou. Então, ele já estava ali, né, deixando claro, praticamente é isso. Então, eu espero que tenha ficado claro até pra vocês também, né, que Deus, ele conhece o futuro, ele sabe de tudo, como fala em Apocalipse, né, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele sabe de tudo. E aí, o segundo pontinho, né, algumas profecias são condicionais. E para isso a gente vai lá em Jeremias, capítulo 18, e aí o versículo é do 1 ao 10. Você achou aí na sua Bíblia? Pronto, vamos ler juntos. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 10. Diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desce até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu tô falando lendo rápido porque é extenso, para o vídeo não ficar muito grande até para vocês mesmo. Eita, me perdi aqui. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Disse o Senhor:
eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então vamos lá. Algumas profecias são condicionais, ou seja, aqui nesse texto de Jeremias, a gente viu no finalzinho, né, quando Deus disse, né, se essa nação se converter, se ela se arrepender da sua maldade, então eu vou mudar aquilo que eu falei que eu já ia fazer contra ela. Aqui a gente vê que tem uma condição. Deus, ele falou que ia destruir essa cidade. A gente não vai focar nessa questão do oleiro, tá? A gente vai focar nesses textos mais finais, né? Que é sobre o que a gente vai falar. Sobre a profecia ser condicional. Então Deus tinha dito que ia fazer tal coisa com aquela cidade, com aquele reino, com aquela nação, com aquele povo. Só que ele disse, mas se eles se arrependerem, eles voltarem atrás, eles não seguirem com esse plano que eles estão fazendo, eu prometo que eu também mudarei a minha opinião e eu farei diferente daquilo que eu disse que ia fazer com vocês, com esse povo, com essa nação. Então, tudo ali, isso tudo que a gente está falando, não é que Deus está tirando o livre-arbítrio daquelas pessoas. Não é isso. Deus não está tirando o livre-arbítrio dessas pessoas. Na verdade, Ele está dando uma opção. Então, aquelas pessoas ainda têm o livre-arbítrio de escolher se elas vão querer continuar nesse caminho ou se vão aceitar a condição de Deus, de se arrepender, de mudar, de não fazer mais. Então, é essa questão que fica aqui. Eu acho que é até simples de responder e eu acho que eu vou ficar só por aqui mesmo. Então, algumas profecias são condicionais. Então, Deus deu uma opção e você tem o poder de escolher entre qual você quer. Então, é isso. Até por vir também não ficar tão grande. E aí a terceira, o desejo de Deus para cada pessoa. Para esse a gente vai lá para Efésios 1. Então vamos lá, abre aí na sua Bíblia, Efésios 1. E a gente vai ler do versículo 3 ao 5. Efésios 1, 3 ao 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então aqui a gente toca no ponto de predestinação, que muitas pessoas acreditam. Só que aqui a gente vê, na verdade, que a predestinação não é como o ser humano acredita que seja um predestino pré-estabelecido, que você só vai seguir aquilo que já foi feito e escolhido para sua vida. Não é isso. Aqui a questão de predestinação é o desejo que Deus deixou claro para toda a humanidade. Quando Deus criou o mundo, a terra, os seres vivos, tudo, quando Ele criou tudo, Ele tinha um plano que o quê? Que a raça humana vivesse na terra, uma terra boa, frutífera, que o ser humano poderia conviver com os animais, que seria só amor, só paz. Então, esse foi o plano pré-estabelecido que Deus pré-estabeleceu esse plano para a raça humana. Esse foi o desejo que Deus teve, o primeiro desejo que Deus teve para a raça humana foi esse, que todos vivessem juntos na terra boa e tudo mais. Tudo que a gente já sabe que era planejado pra gente, como a gente vê lá no livro de Gênesis, né? Quando aqui fala, né, que em amor nos predestinou para ele, é essa questão. Por amor, como Deus, né, Deus criador, em amor, ele criou um plano pré-estabelecido que ele queria que a gente vivesse, que fosse esse a nossa vida. Só que aí, quando aconteceu tudo lá no céu, né, que houve a questão de Lúcifer e Jesus, né, que houve a batalha no céu e tudo aconteceu. Então, esses planos foram mudados. Eles tiveram que ser alterados para que a raça humana pudesse obter a salvação. E a raça humana teria que obter essa salvação sem tirar o livre-arbítrio de todos que estavam envolvidos ali. Sem tirar o livre-arbítrio também, Deus mostrando quem ele realmente era, porque assim, vai entrar numa parte de estudo bíblico agora, se eu for entrar. Mas basicamente, Lúcifer enganou, né, uma terça parte dos anjos. Então,
muitos ainda estavam em dúvida em quem acreditar. Então, se Deus tivesse destruído Lúcifer ali, ele estaria mostrando que ele era igual o Lúcifer tinha dito para aqueles anjos ali. Então, Deus acabaria sendo quem ele não era. Só que por ele ser Deus e saber o que estava passando no coração, na mente de Lúcifer e a dúvida que ainda estava nos outros anjos, ele teve que deixar que tudo acontecesse para que ao longo do tempo tudo fosse provado e aí sim as pessoas, os anjos no caso, vissem quem realmente estava falando a verdade, né? E é tanto que nem todos os anjos, né, foram cair dele. Enganou uma terça parte, só que eu acho que não foi uma terça parte todinha, ou foi, então eu tô confundindo, eu acho, alguma coisa, mas alguns anjos, os que ficaram em dúvida, depois que tudo isso aconteceu, e Deus mostrou, né, dessa forma, que ele não estava errado, que quem estava errado era Lúcifer, então dessa forma ele mostrou e provou, né, para aqueles anjos que ainda estavam em dúvida, quem ele era, que ele era Deus e de tudo que ele estava falando, né. Espero ter ficado claro essa questão de predestinação. Essa questão que fala na Bíblia de predestinação é, na verdade, um plano pré-estabelecido que Deus tinha para nós em amor, e aí teve que mudar esse plano, e é portanto que lá em João 3,16 diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é por isso que estamos aqui, e ainda seguindo aí um plano pré-estabelecido que Deus teve que recriar, refazer, e a gente já sabe como tudo vai acabar. Então, está nas nossas mãos escolher se a gente vai querer seguir o caminho com Deus ou não. Você tem um poder de escolha. Está nas suas mãos escolher o seu futuro. Bom, gente, talvez tenha ficado um pouco confuso, um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? O que você, na verdade, achou sobre essa lição de hoje, esse hipertexto de hoje. Deixa suas respostas, o seu comentário. Eu tô falando tudo no plural, eu não sei porquê, mas é isso. Um beijo. E antes da gente encerrar, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, pelo tema de hoje, da lição de quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano para nossa vida e o Senhor nos presenteou com o poder de escolher, Senhor, o que a gente quer. Se a gente quer ficar ao teu lado, se a gente não quer. Se a gente tem o poder de escolher, Senhor, sobre tudo, sobre várias coisas. Então, Senhor, eu te peço que nos ajude e nos guie, Senhor, a escolher sempre o melhor caminho. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, é isso. As nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui pra vocês. E nos sigam, deixa o seu like, o seu comentário. Mais uma vez, eu tô pedindo muito pra você comentar, mas comenta, só comenta, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!